Jurassic Park 3 é um filme que divide muita opinião dos fãs da franquia. Muitas pessoas gostam e muitas pessoas não gostam, acham que é um filme muito fraco. Eu particularmente adoro Jurassic Park 3, marcou muito a minha infância e graças a ele tenho um grandalhão de barbatana, que é meu terceiro dinossauro favorito até nos dias de hoje. E também esse filme apresentou uma das batalhas mais icônicas e também a maior rivalidade da franquia, entre Tiranossauro Rex e Espinossauro. Cara, essa batalha até nos dias de hoje da polêmica é a maior rivalidade que a gente tem na franquia em termos de briga de dinossauros. Enfim, mas vocês sabiam que Jurassic Park 3 ia ter um rumo totalmente diferente com essas espécies que foram descartadas do filme? Espécies que a gente viu em Jurassic World Reino Ameaçado era para aparecer em Jurassic Park 3? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês os dinossauros cancelados de Jurassic Park 3. Esse aqui é um clássico, esse aqui quase todo mundo já sabe que o grande antagonista de Jurassic Park 3, quem seria, era o Baryonyx. E é muito bizarro imaginar isso, porque o Baryonyx ele não tem cara de ser um grande apex da franquia Jurassic Park. E é isso, é muito estranho imaginar que o grande antagonista desse filme seria o Baryonyx e ele basicamente ia matar o Tiranossauro Rex nesse filme. É muito estranho imaginar isso, porque a gente viu o Baryonyx e vê até hoje em Jurassic World. E como todos vocês já sabem, tinha uma logo que aparece o Baryonyx, que é uma logo que basicamente é idêntica do Spino, a única coisa que o Baryonyx não tem é a barbatana, e depois eles descartaram e quem acabou sendo o grande antagonista é o Spino. Mas o Baryonyx foi planejado para ser o grande antagonista de Jurassic Park 3, mas foi cortado mais tarde por causa do Spino, devido ao fato que o Spino era bem maior do que ele. No entanto, peças de arte conceituais storyboards ainda chamam o espinossauro de Baryonyx ou Barry para abreviar. E mais tarde, quem ia substituir o Baryonyx ia ser o Sucumimo. Sim, o Sucumimo foi uma das espécies consideradas o grande antagonista de Jurassic Park 3. Um papel que seria do Baryonyx e depois passado por Sucumimos e depois por Spino. A família aí dos espinossaurídeos estava à tona nesse filme, tanto que o Sucumimos é mencionado na hora que o Dr. Alan Grant está conversando com o Billy, né, depois do ataque que eles sofreram com o Spino lá no avião, e eles falam Sucumimos, mas não se sabe até hoje se ele estava na Ilha Sorn. Até hoje ninguém sabe disso, mas é também um pouco estranho imaginar que o Sucumimo seria o antagonista de Jurassic Park 3 e ia ser o grande rival do Tiranossauro Rex. E sim, esses dois que foram mencionados estavam nos planos para eles derrotarem o Tiranossauro Rex. E depois de vários espinossaurídeos ser descartado, quem foi o grande escolhido foi o Espinossauro, como todos já sabem, e ainda bem. O Carnotauro, pessoal, sim, o Carnotauro era para aparecer em Jurassic Park 3. Tava bem no comecinho da produção e ele já estava sendo mencionado ali o nome dele, que ele ia sim aparecer nesse filme. Mas cancelaram ele e quem ficou no lugar dele era o Ceratossauro. Sim, aquela cena que a gente vê do Ceratossauro na verdade era para ser o Carnotauro. Muito interessante isso. E o principal motivo de eles terem cortado o Carnotauro foi por conta do Dinossauros 2000 da Disney. Sim, eles ficaram com medo de ser meio que um plágio ali, né? Então falaram, não vai rolar isso aqui, o pessoal vai achar que a gente copiou a Disney, então vamos tirar o Carnotauro. Que, vamos ser sinceros, ia ser incrível a gente ver o Carnotauro em Jurassic Park 3. Inclusive aquele lá, já pensou se fosse aquele que é verdinho, é um camaleão? Nossa, ia ser incrível ver o Carnotauro nesse filme, mas basicamente ele ia ter o mesmo papel do Ceratossauro, ou seja, o Ceratossauro aparece por 30 segundos no filme e esse ia ser o papel do Carnotauro. Mas se ele tivesse um papel a mais ali, rapaz, ia ser incrível e é muito bizarro imaginar isso. Mas depois o Carnotauro apareceu em Fallen Kingdom e não tem um papel interessante até hoje na franquia, infelizmente. Eu espero que em Jurassic World Rebirth o Carnotauro apareça, ou até nas novas temporadas de Teoria do Caos ele tenha bastante destaque, porque o Carnotauro é um dinossauro muito incrível e é um dos meus dinossauros prediletos. Dois dinossauros que era para aparecer nesse filme, mas foi descartado, mas tem uma imagem da tabela do tamanho dos dinossauros, mostrando o comprimento, a altura e etc. E eles aparecem lá, que é o Gallimimus e o Paxaphalossauro. Sim, a gente ia ter esses dois dinossauros icônicos
em Jurassic Park 3. Ia ser muito legal eles aparecer. O Gallimimus ia ter umas cenas bem prévias, né? Tipo aquela cena lá que eles estão fugindo dos raptores e aparece lá Parasaurolopho, o Corytossauro. Era pro Gallimimus estar lá no meio e o Paxephilossauro poderia ter mais destaque nesse filme. Só que infelizmente foi descartado. E até hoje o Paxephilossauro é sempre descartado de tudo. Ele é um dos dinossauros mais mal aproveitados da franquia. Mas hoje em dia quase ninguém liga pro Paxephilossauro e liga mais pro Stygimoloch. E era para eles aparecerem no filme. E com um visual novo, inclusive. Ia ser bem legal ver os novos visuais dele de Jurassic Park 3, porque os visuais dos dinos de Jurassic Park 3 é muito nostálgico. Mas infelizmente eles foram cortados. O Oronossauro era para aparecer em Jurassic Park 3, em específico naquela cena que eles veem os dinossauros, vários herbívoros, aparece o Brachiosauro. É muito emocionante aquela cena, é muito legal. Tem uma frase lá muito interessante do Dr. Alan Grant que ele menciona no Billy. Essa cena é cinema, mas uma das cenas mais emocionantes da franquia tá em Jurassic Park 3. E lá no meio do rio que a gente vê o Anquilossauro, mas enfim, nessa cena era pro Oronossauro aparecer junto com o Stegossauro e o Anquilossauro nesse filme. Era para ele aparecer lá, como a gente pode ver nessa arte conceitual, que não se sabe até hoje porque descartaram o Oronossauro desse filme. Mas olhando bem, algumas pessoas falam que na verdade essa arte conceitual seria na verdade um espinossauro, já que aparece que eles estão comendo peixes. Mas é muito parecido com um Oronossauro, é meio bolado ali, mas sim, o Oronossauro estava nos planos para aparecer nesse filme, nessa cena em específico. E foi cancelado, a gente não sabe até hoje o motivo é desconhecido. Mas que bom que depois disso ele apareceu em Acampamento Jurássico e teve um destaque muito maior metendo terror. Sério, aqueles Oronossauros de Acampamento Jurássico dá medo, e isso prova que os herbívoros são bichos perigosos, e alguns herbívoros podem ser mais perigosos do que os carnívoros. Mas enfim, o Oronossauro é um mistério até hoje, porque diabos ele não apareceu em Jurassic Park 3. A Maiasauro foi cortada do filme e tinha uma cena bem específica dela que ia rolar com o Dr. Alan Grant, que ele ia ver a Maiasauro alimentando um filhote com uma planta. Ia ser uma cena bem emocionante, porque ali ia mostrar que a Maiasauro é uma boa mãe, né? O que significa a Maiasauro é isso, boa mãe. E eles iam refletir sobre isso no filme, o significado desse dinossauro. Ia ser uma cena muito emocionante que o Dr. Alan Grant ia ver a Maiasauro, só que foi descartado como sempre. Ia ser uma cena bem legal e eu fico meio doido pensando nessas coisas, como seria o visual desses dias no filme de Jurassic Park 3. E infelizmente, por motivos desconhecidos, a Maiasauro foi descartada e ela teria essa cena emocionante em Jurassic Park 3. Tem alguns boatos que a Maiasauro vai aparecer em Rebirth, tanto que vai ter até um toy da Mattel, e tá na hora de ela aparecer sim na franquia, porque é um dinossauro muito interessante. O Mosasauro era para aparecer em Jurassic Park 3, pessoal. Sim, ia rolar uma cena que os personagens iam ver um tanque de criação de Mosasauros. Tem até algumas artes aí que vocês podem ver, alguns rascunhos. E a gente, ia ver um Mosasauro e basicamente ele ia ser um Mosasauro jovem. Ele não ia ser um Mosasauro adulto, ia ser um Mosasauro bem pequenininho. E ele era para aparecer nesse filme. E seria muito interessante, porque assim como ele, ia aparecer o Kronosaurus, que é mais um réptil aquático que ia aparecer nesse filme. Então ia ser muito explorado esses bichos marinhos em Jurassic Park 3. Só que até hoje não se sabe por que descartaram isso. Mas depois de muito tempo, o Mosasauro apareceu em Jurassic World e tem de tudo para ser um dos grandes antagonistas em Jurassic World Rebirth. Assim como a sinopse fala que os personagens vão pegar o DNA dos grandes dinossauros, tanto da água, tanto no ar, tanto na terra, já dá para entender que o Mosasauro vai ter muito destaque em Rebirth. Mas o Mosasauro já estava sendo citado na franquia um bom tempo atrás, assim como eu já disse para vocês. E sim, ele ia aparecer em uma cena que ia ser um tanque e mostrando a criação de Mosasauros. E também o Kronossauro ia aparecer nesse filme. Ia ser muito interessante ver esses dois bichos aquáticos em Jurassic Park 3, só que infelizmente foi descartado.
E é isso, gente, esses foram os dinos descartados de Jurassic Park 3. Eu vou dar aqui uma menção honrosa que esse filme ia se chamar Jurassic Park Extinction. E o grande antagonista desse filme ia ser um dinossauro que ninguém conhece chamado Loirinasaurus, acho que é assim que se fala. Ele ia ser um dos dinossauros antagonistas. Depois falaram que o antagonista ia ser o Baryonyx, depois o Suchomimus e assim chegou em Espinossauro. E Jurassic Park 3 teve vários roteiros descartados, então esse filme ia ser completamente diferente do que a gente viu na versão final. E até hoje é um filme que tá no meu coração, é um filme que eu gosto muito. Mas esses dinos que foram cancelados aparecessem no filme, Carnotauro, Maiasauro, Oronossauro, Mosasauro, se eles aparecessem no filme, esse filme ia ter um rumo completamente diferente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Indoraptor Studios aqui e até a próxima. Comentem aí nos comentários qual o dinossauro que vocês queriam ver nesse filme foi descartado. Falou!